Esta sexta-feira, como já trouxemos ontem aqui na CBN e também hoje pela manhã com a repórter Valéria Rain, prefeitura que vai contratar uma auditoria para encerrar o contrato de transporte coletivo. Elaborou também um cronograma para uma nova licitação. O edital vai ter que ser refeito aqui, edital que também está travado na justiça. E tudo isso porque o contrato venceu ontem. A prefeitura não conseguiu prorrogar, a justiça não deixou, né, uma nova prorrogação do contrato emergencial, mas de qualquer forma esse contrato foi prorrogado com uma cláusula resolutiva até a finalização do processo de licitação, para que a cidade não fique, né, sem o serviço de transporte coletivo. Nós estamos em contato mais uma vez com o secretário de Transportes aqui de Campinas, Vinícius Riveretti. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia, André Berenguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação poder falar com todos vocês. Secretário, da última vez que nós conversamos aqui no CBN Campinas, o senhor tinha citado para a gente que ainda avaliava, né, uma prorrogação do contrato emergencial. De qualquer forma, o contrato terminou ontem e foi assim em cima da risca, né, para ter uma resolução. Por que essa auditoria, por que essa solução, então, de uma auditoria para encerrar o contrato, para começar a refazer essa licitação, para funcionar tudo aqui em Campinas? Porque a gente tem várias plataformas, o BRT, uma obra imensa, né? São 36 quilômetros para lá, eu sempre falava, né? É a maior obra, né, viária do país. Mas a gente não consegue utilizar plenamente porque precisa ter a nova licitação para os ônibus, né, conseguirem ser viáveis para esse modal. Secretário, por que isso já não foi feito desde que o senhor entrou? Bom, Flávio, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. O que é importante todos saberem? Eu, quando dei entrevista à Rádio CBN, deve fazer uns 2 meses, eu fui bem claro que a gente estava avaliando o que ia ser feito, né? Você chega numa secretaria de transportes, né, num contrato que está encerrou ontem em abril, e nós tomamos algumas medidas, né? Dentre essas medidas foi começar a questão do edital. Como você disse aí no começo, né, é muito importante dizer que o edital não vai começar do zero, né? Nós vamos contratar uma empresa para fazer uma auditoria do contrato atual. E por que vamos contratar? Porque o contrato exige isso, né? Exige a contratação dessa empresa para que a gente encerre o contrato. E um detalhe muito importante é que a gente vai utilizar essa mesma empresa para rever o edital que já foi construído. E por que rever? É muito importante dizer, Flávio, você bem sabe disso, essa pandemia acelerou algumas coisas, como o teletrabalho, muitos passageiros migraram também para o transporte por aplicativo, e nós decidimos fazer isso para também rever com essa empresa, rever os questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, para que a gente possa ter uma licitação coerente e que dê certo. Não adianta lançar algo para não dar certo. Esse foi o objetivo. Então, o cronograma, eu acredito que ele foi muito claro, né? Nós estamos numa cidade de 1.200.000 habitantes, é uma cidade complexa, mas é nossa obrigação fazer essa licitação. Como eu disse da outra vez, Flávio, eu vou repetir. Eu sou uma pessoa transparente, é nossa obrigação fazer essa licitação acontecer até o final deste ano, e isso irá acontecer, tá? Agora, existe um problema no país com relação às licitações do transporte público. Você vê, eu disse da última vez, São José dos Campos tentou fazer a licitação, Tribunal de Contas suspendeu, a Justiça suspendeu. Então, eu acho que em breve, com a participação, inclusive, da população, nós vamos conseguir lançar esse edital agora até dezembro. Secretário Vinícius Riveretti, muito bom dia. André Berenguel aqui, prazer mais uma vez falar com o senhor aqui no CBN Campinas. O senhor falou com relação a esse novo processo, né, todo, e essa fundação que vai ser contratada, além da auditoria, ela também tem outra função também com relação a esse edital que o senhor falou, que deve ver alguns fatores, como a própria prefeitura informou aqui, que é o aumento do número de passageiros no transporte por aplicativo e a adoção do teletrabalho por diversas empresas,
Isso, traduzindo, é queda no número de passageiros, né, no transporte municipal. Com relação a isso, esse novo edital, o que a população pode esperar para o ano que vem, e principalmente os usuários do transporte público? O setor do transporte é muito forte em Campinas. Deve haver um aumento de passagem e um aumento no subsídio às empresas? André, eu vou ser muito sincero para você. Esse não é o nosso objetivo aqui, né? Nós queremos trabalhar o máximo possível para manter a tarifa ou abaixar a tarifa. Por isso que nós estamos contratando essa empresa para fazer auditoria e também rever alguns dados, né? Alguns dados econômicos, financeiros. E assim, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que nunca na história dessa cidade se fez tanto pelo transporte público como no governo Dário desde o início de janeiro. Nós estamos fazendo operações diárias no transporte público para evitar o máximo as aglomerações, né? Você vê, Campinas tem 200 linhas, né? 200 linhas, e nós temos reclamações basicamente em 6, 7 linhas que nós vimos trabalhando diariamente para poder conter essas reclamações. Então, é claro que é esse estudo que vai dizer isso, mas não é o objetivo, né? O objetivo, André, é trazer de volta o passageiro, né? Nós tivemos uma queda de 60% dos passageiros, então é uma queda incrível, e não foi em Campinas, foi no Brasil, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Então, o objetivo é trabalhar para um transporte público eficiente, como eu disse, as faixas exclusivas, que a gente quer dar uma atenção, numa cidade que tem 1.500 quilômetros de via pública, não é possível que a gente só tenha 20 quilômetros de faixa exclusiva para ônibus. Nós temos que aumentar esse número, né? Claro, respeitando também as pessoas que utilizam carro, mas a prioridade é o transporte público. E como eu disse para vocês, nunca foi feito tanto pelo transporte público como isso, como essa gestão, no seguinte sentido, de cobrar o resultado, cobrar a eficiência. E claro, algumas coisas vão acontecer, tem coisas para melhorar, com certeza, mas a nossa função é cobrar e fazer as coisas, as aglomerações não acontecerem. Nós temos também feito uma campanha para as pessoas não comerem, não tomarem água dentro do transporte público, para utilizarem as máscaras. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode melhorar e a gente vem fazendo, André. Agora, não vamos trabalhar para aumentar a tarifa, nem aumentar o subsídio. Agora, é importante dizer que nós esperamos também uma ajuda do governo federal, né? Vocês sabem, e eu não sou aqui contra a questão, por exemplo, da utilização de forma gratuita do idoso, mas alguém tem que pagar essa conta, né? Porque no transporte por aplicativo, o idoso paga, né? No transporte, no táxi, o idoso paga. Então, o governo federal, isso vem sendo discutido desde o ano passado, no início da pandemia, essa ajuda do governo federal. Era muito importante que o governo federal assumisse uma ajuda também aos municípios no transporte coletivo. Esse é o nosso papel. Então, vamos trabalhar para lançar essa licitação o mais breve possível e vamos fazer. Secretário, a gente sabe que o senhor herdou uma situação como essa. A gente está falando de uma licitação de transporte público que vem de problemas até mais antigos. Mas vamos falar desse edital, né, que foi colocado aí na rua pela Prefeitura de Campinas. Que nós temos aí o prefeito Dário Saad como um sucessor do prefeito Jonas Donizete. Atual secretário Vinícius Reverete fez parte do governo Jonas Donizete. E o então secretário de Transportes, presidente da INDEC, Carlos José Barreiro, hoje faz parte do governo Dário Saad. A gente fala que o senhor herdou essa pasta e esse problema. E um problema que vem lá de 2019, em outubro de 2019, é que tanto a Justiça quanto o Tribunal de Contas, foram dois problemas apontados, né? Duas situações diferentes, os dois apontando problemas e barrando esse edital de licitação. Tinha até 17 pontos a serem corrigidos, né? Em um dos apontamentos, né, feitos pela Justiça. Por que essa situação perdura há tanto tempo, secretário? Eu sei que o senhor herdou, mas a gente espera também essa resposta e até a própria transição passada para o senhor, para explicar uma situação como essa que chega, né, a 2021, ok, temos uma pandemia, mas chega a 2021 num impasse tão grande e com as perspectivas que a gente fica cético, secretário. Será que realmente teremos essa licitação resolvida esse ano?
Flávio, você pode ter certeza que nós teremos essa licitação lançada esse ano. E aí é uma coisa importante que eu quero dizer para você e para todos que estão nos ouvindo. Todos os questionamentos feitos pelo Ministério Público foram cumpridos pela ENDEC, pela Secretaria de Transportes, né? Todos. Isso foi parar uma questão judicial. Judicialmente, nós pedimos a liberação para lançar esse edital, né? Foi concedida essa liberação, porém, existe uma liminar que impede o andamento dessa licitação. Então, o que eu quero dizer para você? Eu acho que nós temos que aproveitar, e não podemos fugir disso, aproveitar para rever os pontos e atualizar o edital e lançar. Nós não vamos começar o edital do zero, Flávio. Nós vamos rever alguns pontos que foram questionados, como você disse, pelo Ministério Público, os apontamentos, né, que foram feitos, e nós vamos trabalhar em conjunto para que a gente possa lançar esse edital e sair com o vencedor o mais rápido possível, porque quem paga a conta é a população, então nós precisamos ser eficientes para ter um transporte público decente e revolucionário. Então esse é o objetivo. Agora, a licitação, e todos sabem disso, foi parar numa questão judicial, de março de 19, né, no final de 2019 até o início de 2021, ficou parada judicialmente essa questão. Nós conseguimos destravar, porém, nós precisamos rever alguns atos do edital para que a gente possa lançar algo que vai trazer pessoas interessadas, né? Como eu disse, não adianta eu pedir várias coisas que eram pedidas e a demanda caiu, né? Nós precisamos rever alguns cálculos, rever alguns apontamentos, para que a gente possa colocar algo coerente e que dê certo, e não simplesmente jogar um edital para simplesmente falar, ó, eu fiz o edital, tá aqui, agora se der questionamento, não, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer algo concreto. Secretário, são recorrentes as reclamações de ouvintes para a CBN com relação ao seguinte, com agora, inclusive, esse adiamento, né, da licitação, esse novo processo todo que vai ser feito, as vias, já 95%, 96% dos trechos do BRT concluídos, como a própria Secretaria já colocou. Agora, os ônibus, né, desses novos BRT não estarão circulando. Alguns pontos foram feitos de uma forma improvisada, em função das plataformas, para que possa atender a população. Em algumas vias, de acordo com os próprios usuários e motoristas também, os ônibus circulam nas vias marginais, nas laterais, não passam pelos corredores exclusivos. Os motoristas de veículos, aí, de motocicletas, né, eles podem utilizar os corredores do BRT para circular, e se podem haver, ou se não podem, haverá multa? Como que vai funcionar esses trechos já prontos, mas que os BRTs não circularão? André, muito importante a sua pergunta. Eu acho que é uma questão que a gente pode reavaliar, né? Eu acho que a gente pode sentar, discutir e, se for o caso, liberar. Hoje não está liberado para utilizar essa faixa, né? E é importante dizer que a obra do BRT ainda não está concluída, né? As pessoas têm que entender, eu fiz parte da obra da Francisco Glicério. Não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Todos sabem disso. Existe uma reta final, né? Existem os terminais do BRT que a gente precisa colocar na licitação para que alguém opere aquilo. É esse o nosso objetivo. Então, assim, de forma muito clara, eu agradeço esse questionamento, porque é uma coisa que a gente pode rever, né? Enquanto não acabar a obra, da gente liberar, se for o caso, a utilização dessa via. Porém, hoje ela não é liberada. Então, eu me comprometo aqui, né, com você, o Flávio, com os ouvintes da CBN, para que a gente possa aí brevemente fazer uma análise e, se for o caso, liberar, e se não liberar, por que não liberou? Secretário de Transportes Vinícius Riveretti, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas, e a gente vai continuar, né, dentro desse cronograma, maio agora essa auditoria, para agosto edital lançado, acompanhando, e a gente espera que sejam 3 audiências públicas com a participação da população, e população em loco, né, com essa pandemia, que a gente consiga diminuir e que possa, assim, toda a sociedade civil participar e ajudar
ajudar para sair finalmente essa licitação e que a população seja atendida com dignidade no transporte público aqui de Campinas. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado, André, e muito obrigado a todos aí da Rádio CBN, dos ouvintes. Como eu disse, Flávio, a todo momento vocês podem me procurar, é minha obrigação fazer isso. Então eu estou à disposição sempre que for preciso, e vamos correr, porque vai dar certo. Ok, muito obrigado. São 10 horas e 56 minutos.